Queridos irmãos, dando sequência agora no vídeo número 1, né? Cujo tema alimentação carnívora, né? Então, como eu encerrei o vídeo anterior, dizendo que a base é a ciência espírita. Mas todo espírita de bom senso, todo espírita que realmente entende o que nosso Senhor Jesus Cristo nos disse, conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará, ele abarca uma imensidão. Ele abarca uma imensidão. Por quê? Para todo lado onde ele olha, ele depara com leis, ciências, matérias que ele pode, naquele mergulho, naquelas pesquisas, ele pode alavancar. Mas acontece que muitos espíritas, com todo respeito, fanáticos, pseudos espíritas, cegos, eles não saem ali daquele arroz com feijão. E eles nascem no arroz com feijão e morrem em cima do arroz com feijão. E chega no plano espiritual inacabado, que é a maior preocupação da espiritualidade maior. Porque o que tem chegado no plano espiritual, principalmente de espíritas inacabados, não é brincadeira. O número é inimaginável de espíritas inacabados, porque prometeram, foi inserido na programação reencarnatória, reencarnaram, permaneceram no corpo físico durante lá seus 80, 90 anos e não cumpriram nada do que prometeram, devido à fé cega, devido à falta de bom senso, falta de prudência, por não separarem o joio do trigo, por não retirarem o véu da letra. Você entendeu? Por não agirem com humildade, por viverem na terra ali com Ray-Ban tapando os olhos. Então, muitos espíritas, eles não sabem, como aquela frase que Jesus mesmo diz, né? Pai, perdoe-os, eles não sabem o que fazem. Então existe na Terra milhares de linhas, né? De crenças, de filosofias, mas que muitos espíritas dizem que o espírita não deve perder tempo com aquilo ali, não. Ora, e não é perder tempo, gente. Não é perder tempo. Nós temos que entender que Moisés, ele veio na época certa.
As leis na época promulgadas por Moisés eram leis corretas, necessárias àqueles seres daquela época. Foi necessário que Moisés agisse como ele agiu, olho por olho, dente por dente. Depois, um pouquinho melhor a humanidade, os seres, veio nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não veio contrapor, ele não veio maldizer as leis de Moisés, mas veio nos ensinar a lei do amor, a lei da humildade, a lei do perdão, da aceitação, da simplicidade, né? Veio nos mostrar que existe um Pai que tudo preside, que tudo governa, que é Deus, né? Depois veio, quando nós já nos encontrávamos um pouquinho melhor, mais melhor, veio a doutrina dos Espíritos. Só que durante esse período todo, entre as 3 revelações, Deus nunca nos deixou órfãos. E em todo canto no mundo, um representante de Deus, um representante de Jesus, né? Sobre a égide do Pai, nascia uma aqui, outra ali, outra acolá. Todos ministros de Jesus. Todos ministros de Jesus. Todos trazendo mensagens esclarecedoras. Todos trazendo para aquela época filosofias que pudesse ajudar a alavancar, a transformar, a amolecer o coração da humanidade. Por que eu estou dizendo isso? Em 1913, nasceu em Curitiba Hercílio Mais, médium espírita, como se diz o termo espírita, defensor do espiritismo, defensor de Kardec, você entendeu? Que inclusive, por algumas vezes, esteve com Francisco Cândido Xavier e dialogando a respeito da importância da responsabilidade de cada um, de cada ser. Nós quem, devido à nossa imperfeição, nós é que fazemos distinção. Esse presta, esse não presta, esse presta, esse não presta. Tudo presta, gente. Tudo presta. Nós temos que aprender a respeitar uns aos outros. Eu já tive a oportunidade de dizer que espiritismo não é para quem quer, é para quem aguenta.
transformação moral e transformação em todos os sentidos, mudança de hábito, comportamento, de atitude. Então Hercílio Mais, que nasceu em 1913, que desencarnou em 1993, nasceu em Curitiba. Lá pelo ano de 1900, se não me falha a memória, 1955, se não me falha a memória, porque é muita coisa, né? Lhe apareceu um espírito e que lhe apareceu e, dialogando com Hercílio, ele auto se denominou Ramatiz. E, através de Hercílio, Ramatiz escreveu vários livros magníficos. Só que, por incrível que pareça, as obras de Ramatiz não são aceitas pelos espíritas. Por quê? Porque a verdade dói, mas tem que ser dita. E Ramatiz, ele, por, vamos assim dizer, seguir os desígnios de Deus e de Jesus, ele mostrou um outro lado através da filosofia que ninguém até hoje mostrou. Se alguns espíritos mostraram, foram assim, irrisoriamente, sabe? Apenas um trechinho aqui, um trechinho ali, mas nunca espírito nenhum se aprofundaram tanto em determinadas questões quanto Ramatiz. Só que os espíritas não aceitam Ramatiz. Com todo respeito, porque os espíritas é a raça dos seres que menos presta. Eu também falo a realidade. O espírita é o churume do lixo. Sabe aquela saca de lixo que você pega e começa a cair aquele caldo no chão? O espírito é aquilo ali. Você não acredita? Procura o livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Procura o capítulo Os Negros no Brasil. E observe lá o diálogo entre Anjo Ismael, entre Ismael e Nosso Senhor Jesus Cristo. Para você ver onde é que Ismael foi buscar os espíritas em pântanos, em abismos profundos, porque os espíritas são os trabalhadores da última hora, justamente pelo espírita ter falhado por demais. O espírita, ele participou praticamente de todas as desgraças que já existiu na face da Terra. Os espíritas participaram de guerras bárbaras
antes do Cristo, antes de Moisés, após o Cristo. Em 9 cruzadas, os espíritas lá estiveram guerreando. Na guerra de 300 anos, na guerra de 100 anos, os espíritas fizeram parte, praticamente de 100%, do período da escravidão no mundo. Os espíritas, eles também estiveram, vamos assim simplificar, né? Foram responsáveis por várias guerras, como também a Primeira Guerra Mundial. Enfim, outras eras também terríveis que existiu aqui na Terra, onde, né? Então, por isso, quem lê o capítulo Os Negros no Brasil, está lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Chico Xavier, através de Humberto Campos, você vai ver onde é que Ismael foi buscar os espíritas. Então, os espíritas não são lá grandes coisas, mas se intitulam melhores do que todo mundo, se esquecendo-se que são os piores na categoria. E mais um outro período também, os espíritas, eles participaram de todas as eras das inquisições. E isso sem contar que os espíritas foram seres que foram trazidos de outros planetas, principalmente do sistema de Capela, aqui para a Terra. Só que os espíritas não têm a humildade de aceitar a verdade. Mas Ramatiz, Hercílio Mais, eles eram espiritualistas. Hercílio Mais, ele fazia parte do Rosa, acho que é Rosa Crucis, né? Era um espiritualista. Nós não temos que ficar analisando a personalidade de ninguém. Nós temos que estudar as obras, que não é perda de tempo, e extrair, você entendeu? O que de bom ali naquela obra está contido. Como o garimpeiro, ele pega aproximadamente 500 quilos de cascalho misturado com terra e ele coloca numa bateia, e ele vai bateando aqueles 500 quilos de terra para
que ele consiga encontrar 2, 3 gramas de ouro. E ele fica numa alegria imensa. Então você observa, 500 quilos de terra para 2, 3 gramas de ouro. E se ele não tivesse bateado aquela terra, ele não ia extrair aquelas 2, 3 gramas de ouro. Tanto é que depois que ele encontra que ele bateia toda aquela, purifica tudo aquela terra, aqueles 500 quilos de terra, ele fica tão alegre, mas tão alegre, que ele esquece o sofrimento que teve para batear todo aqueles 500 quilos de terra. Ele se preocupa apenas só com aquelas 2, 3 graminhas de ouro. Eu falo que eu entendo esse assunto. O garimpeiro que vive à procura de diamante, ele adentra o subsolo a várias profundidades. Uns encontram assim na superfície o cascalho, o qual vamos pensar assim, 5.000 quilos de cascalho para encontrar ali naqueles 5.000 quilos de cascalho chimbiozinhos, que são pedrinhas de diamante, tamanho de um grão de arroz. E ele esquece todo aquele sofrimento, porque encontrou aqueles chimbiozinhos. Então nós temos que purificar as obras. Eu não leio nada da comunidade gospel. Isso é ignorância, gente. Porque na comunidade gospel não tem nada que presta. Quem somos nós para julgar se presta ou se não presta? Se tem o que presta ou se não tem? Jesus não nos disse, há 2.000 anos atrás, aquele que estivesse sem nenhum pecado atire a primeira pedra, a não ser que os espíritas não tenham pecado. Aí, me desculpe, tem todos o direito de descer a lenha nas outras pessoas mesmas. Você entendeu? Mas isso é tudo fruto da falta de conhecimento, da desinformação. Isso é tudo fruto da ignorância, da falta de conhecimento. Isso é fruto da desinformação. Quando que você imaginaria que eu tenho conhecimento parcial da Bíblia? Ora, eu me conheço como espírito. Eu não posso ficar estacionado. Eu não posso. Eu tenho que analisar outras áreas. Você entendeu? Como o peixinho de André Luiz. Uma hora, né? Ele encontrava um riacho mais largo. Outra hora ele encontrava um riacho mais estreito. O que eu quero dizer com isso? Isso é psicologia, gente. Nós temos que garimpar.
nós temos que procurar. Não podemos ficar presos ali naquela filosofia só e ignorando tudo que nosso Senhor Jesus Cristo permitiu que houvesse aqui na Terra. Vamos para o próximo vídeo.